Nova Canção FM. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h01. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e apresentação do irmão em Cristo, Pedro Tiago. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? Deus, por mais uma segunda-feira, nós podemos estar aqui, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de nós estar aqui durante essa uma hora, trazendo algo da parte de Deus, aquilo que Deus colocar no nosso coração, aqueles louvor que Deus colocar no coração dos irmãos aí, de ligar para cá, de deixar sua mensagem, pedir, deixar seu pedido de oração para nos ajudar a fazer esse programa. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Vamos orar e depois vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 24. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, por mais uma programação que o Senhor tem nos concedido estar aqui, por mais um dia que o Senhor tem nos guardado, nos abençoado, pelo trabalho que o Senhor tem provido, Senhor, nesse dia, pelo alimento, pela vestimenta, pela casa que o Senhor proveu para nós. O Senhor venha cuidar de nós e de cada ouvinte, de cada mantenedor, de cada amigo que está na audiência da programação. Que o Senhor venha falar com vidas através da palavra, através do louvor, através da oração. Que aonde chegar essa programação chegue não a minha voz, não a minha pessoa, o meu nome, mas o nome do Senhor e a presença do Senhor. Não simplesmente a passar por esse lugar, mas a fazer morada no coração dessas pessoas, a transformar vidas, Senhor, através da sua palavra. Que esse é o objetivo que o Senhor tem dado no nosso coração desse programa, Senhor, anunciar a sua palavra para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, não por mim, não porque eu tenha algo a acrescentar, mas pelo poder da sua palavra, do seu evangelho. Que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha trabalhar nessas vidas de acordo à sua vontade, na minha caminhada e na caminhada de cada uma das pessoas que vai acompanhar esse programa. Pedimos ao Senhor, fica conosco, nos ajude, nos dá direção durante essa uma hora desse programa, que seja feita aqui a vossa vontade e não a minha, Senhor. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus então em Mateus capítulo 7, versículo 24, onde diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus por essa palavra que Deus tem nos dado, né? É necessário nós edificar nossa casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, sobre a presença do Senhor, sobre a obediência dos mandamentos que Deus deixou para nós cumprir, da sua palavra, que nós venha não somente a ser observadores ou nem mesmo somente conhecedores da palavra, mas que nós seja pessoas obedientes à palavra de Deus, que nós seja cumpridores, né, da palavra de Deus, que nós venha praticar essa palavra no nosso dia a dia, porque aí a nossa casa vai estar sobre a rocha. Não é que não vão vir dificuldades, não é que não vão vir problemas, porque a palavra mesmo nos fala que desceu chuva, correram rios e assopraram sobre a casa daquele homem, mas a diferença é que ela não caiu, porque aquele que está afirmado na palavra de Deus, né, o Senhor tem compromisso com ele, o Senhor o sustenta em pé. Não fique sem a presença de Deus, vem para Jesus, vem para o caminho do Senhor. Há a oportunidade de hoje, através dessa palavra, através dessa programação, de você buscar a presença de Deus aí no teu lar, onde tu está junto com a tua família, tomar uma decisão, pedir uma decisão, uma direção aí para Deus,
né, e tomar uma decisão de seguir a Cristo também, né, procurar uma igreja séria onde esteja anunciando um evangelho com compromisso com as almas, com compromisso com o reino de Deus, compromisso com a salvação e com a transformação de vida através da palavra de Deus, e entregar a tua vida ao Senhor e seguir. Mas no lugar que Deus te der, no lugar que Deus falar contigo, vai. Sai da tua casa e vai. É esse pedido que nós deixamos, é esse pedido que nós anunciamos aqui, né? O nome de Cristo que tem que ser exaltado e glorificado, né? Peça uma direção para Deus, você que ainda não segue a Cristo, você que ainda não tomou uma decisão, quem sabe está em dúvida, quem sabe tem algo te impedindo, quem sabe você pensa, mas eu não posso, mas eu também não posso, mas eu creio que o nosso Deus pode fazer, que o nosso Deus pode nos capacitar, que Ele pode transformar vidas através da sua palavra. Mas a decisão quem toma é cada um de nós. Que você tenha força para se levantar e seguir na direção que Deus te der. Não vou nem aqui citar nome de igreja A, B ou C, mas aonde Deus quiser te levar, se levante e vá. Busque a presença de Deus enquanto ainda se pode achar. Vamos ouvir o primeiro louvor aí com o irmão Daniel Oliveira. Como vai a sua vida com Deus? Chorando, sem ter consolação. Jovem, levante a cabeça e tire a tristeza, alegre o coração. Jovem, não fica desse jeito. Arranque a dor do peito e olhe pra Jesus. Jovem, acerta os teus passos, receba um novo abraço e venha para a luz. Não fica sem Jesus. Numa cruz, vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu, iremos morar. Não fica sem Jesus, pra te salvar um dia. Foi morto numa cruz. Vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu, iremos morar. Sofrendo, às vezes está chorando, sem ter consolação. Jovem, levante a cabeça e tire a tristeza, alegre o coração. Jovem, desse jeito, arranque a dor do peito e olhe pra Jesus.
Deus, né, que nós possa firmar nossa casa na rocha, que nós possa edificar sobre a palavra de Deus, né, porque nós não, o fundamento, né, quem deu não foi nós, né, foi Deus. A sua palavra, né, é o alicerce da vida de todo aquele que crê, é o alicerce da vida de todo aquele que quer morar no céu, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, né, todo aquele que quer um dia ir com esse Senhor e Salvador, morar no céu, que espera e crê na sua vinda, né, para buscar o seu povo, como falou o louvor, né, a base da vida, o alicerce da vida dessas pessoas é a palavra de Deus. É todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, né, é um homem prudente, edifica sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus nos alerta que muitos problemas, muitas aflições, muitas tribulações vão vir nesse mundo. Vem a chuva, correm os rios, assopram ventos, né, e tentam combater a nossa casa. E tentam combater a casa daquele que crê, que confia no Senhor, que obedece a palavra, que vive na presença de Deus, que vive para agradar a Deus, que vive como um objetivo principal, né, de não perder a sua salvação. Porque esse é o objetivo da palavra de Deus ser anunciada, ao menos sempre foi, né, o objetivo da palavra que Cristo anunciou. Quando Cristo saiu a anunciar o Evangelho, ele saiu anunciando: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Ele saiu, né, perdoando pecados, né, ele saiu dando vida onde não tinha vida, dando vista onde não havia visão, restaurando os ouvidos do surdo para que ouvisse, pudesse aprender e pudesse dar ouvidos à palavra de Deus, dando novos passos àquele que era coxo, que era aleijado, para que ele pudesse se levantar e saltar e glorificar na presença de Deus, porque ali ele estava na presença do Senhor, ele estava tendo uma nova vida. E com o passar do tempo essa palavra foi ficando esquecida, foi se negociando o Evangelho, foi se vendendo a palavra de Deus, né? Foi se prostituindo o Evangelho, vamos dizer assim, né? Vendendo algo que não é para se vender, né? Pois o próprio Cristo, ao entrar no templo, né, disse: a casa de meu Pai é para ser casa de oração, mas vós a transformaste em um covil de ladrões. O próprio Cristo expulsou aquelas pessoas dali do templo, porque eles estavam iludindo as pessoas, né? E a palavra de Deus nos fala que aquele que ouve, mas não cumpre a palavra de Deus, né, é uma casa sobre areia. E a palavra nos fala, né, que quando desce a chuva e correm os rios, né, foi grande a sua queda. Por que foi grande a sua queda? Porque são muitos que vêm atrás dessa ilusão, são muitos que estão trocando a palavra de salvação, o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino de Deus, o evangelho de um lugar maravilhoso onde nós vamos ter descanso para nossa alma, mas que não é aqui. Aqui neste mundo os rios vão correr, o vento vai assoprar, a chuva vai combater a nossa casa, vai vir dificuldade, mas nós estamos firmados na palavra de Deus. Na palavra de Deus não há o que temer. É Jesus que nos dá essa certeza. Não é que nós seja melhor do que alguém, mas é que Jesus habita no meu e no teu coração, na minha e na tua vida, a partir do momento que nós passamos a entregar a nossa vida na mão dele e obedecer a palavra dele. A nossa casa deixa de estar sobre a areia e passa a estar sobre a rocha. Ah, mas a minha casa também está sobre a rocha, porque eu também tenho Jesus, porque todo mundo tem Jesus, é o que se anuncia aí em alto e bom som. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. No livro de João 14, versículo 20, há uma diferença de quem tem Jesus e quem não tem. Há uma diferença, né, naquele dia, no dia da vinda do Senhor. No dia da vinda do Senhor, o Senhor prometeu que aquele que estiver com ele, e quem que está com ele, como vai ser a diferença dos que estão com a casa sobre a rocha e os que estão com a casa sobre a areia? Naquele dia, lá em João 14, versículo 20, diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós.
Aí vai haver uma diferença sobre a casa que está sobre a rocha, sobre a casa que está sobre a areia. Não seja iludido, não vá nessa conversa de que todo mundo tem Jesus. Isso é a maior mentira que o diabo semeou entre as pessoas. Que tu pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, do jeito que tu quiser. O próprio Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Mais uma vez a palavra de Deus nos lembra da importância de guardar a Escritura, de guardar os mandamentos, de obedecer a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, esse é o que tem amor no seu coração. O amor, esse que anunciam em alto e bom som, não é que Deus ele vai te salvar de qualquer maneira, de qualquer jeito, do jeito que tu quiser viver, da maneira que tu quiser fazer, e do mesmo jeito o amor vai te salvar. Isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Por isso a palavra de Deus que nós fizemos a leitura aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 27, diz: foi grande a sua queda, porque há muitos iludidos, há muitos pensando que vão ser salvos de qualquer jeito, e não é assim. Aquele que quiser ter a sua cara sobre uma rocha, para que ela não caia, que quiser ter o seu nome escrito no livro da vida, tem que observar a palavra, e não só observar e aprender, mas obedecer a palavra de Deus. E é a Bíblia que nos ensina assim, é Jesus. Essas palavras que nós fizemos leitura, essa que fala sobre a casa, sobre a rocha, essa palavra que fala sobre aquele que tem o amor verdadeiro de Deus, que é aquele que obedece e guarda os mandamentos, está aqui na Bíblia escrito. Foi Jesus quem falou, não foi nem algum dos discípulos simplesmente que falou, mas foi o próprio Jesus quem disse que é assim. Esse Jesus que te ama, esse Jesus que está te ofertando uma oportunidade de você abrir os teus olhos, assim como ele abriu os olhos aos cegos naquele tempo que ele caminhou sobre essa terra. Ele quer abrir os teus olhos, ele quer abrir os teus ouvidos, ele quer fazer morada na tua vida, ele quer te salvar, ele quer que você conheça a verdade da palavra de Deus, para que você possa segui-lo verdadeiramente, para que a tua casa esteja de verdade sobre uma rocha, para que ela não venha a cair, e para que não seja grande a tua queda, para que você não chegue naquele dia com a certeza de que está indo num caminho bom, num caminho de salvação, e chegue naquele dia e tenha uma surpresa, teu nome não esteja escrito no livro da vida. Ouça de Deus: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Tem pessoas que estão iludidos, não é nem por má fé, estão iludidos, seguindo a falsos mestres, a falsos profetas, a um anúncio mentiroso dizendo que é a palavra de Deus, o qual a própria palavra de Deus nos alerta sobre a vinda desses falsos mestres, desses anunciando um outro evangelho. Mas a própria palavra de Deus nos diz: se um anjo vier, não é um ser humano como eu, um anjo vier anunciando um outro evangelho, seja maldito, porque evangelho para bendição, evangelho para salvação, evangelho para edificação, para o reino de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não há um outro evangelho, não é uma atualização, é a Bíblia, é a palavra. É nós conhecer, observar e obedecer a palavra de Deus. Se nós obedecemos a palavra de Deus, a Bíblia nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. A presença de Deus. Aí este tem Jesus na sua vida, este tem a presença de Deus. Este, quando pede a Deus a direção, Deus dá. Este Deus tem compromisso com a sua vida. Sua casa está sobre uma rocha e não sobre areia. Não edifique sobre areia, meu irmão. Deixe de estar iludido, venha para Jesus. Não quero mais uma vez te oferecer placa de igreja.
mas quero te pedir, deixar um apelo aqui como cristão, como teu irmão, como teu amigo, como alguém que Deus já mudou a minha vida e me deu a oportunidade de estar aqui anunciando um evangelho para a salvação de almas, não por palmas, não por interesse financeiro, não por interesse de ajuntar fama ou grandeza para mim mesmo, mas para anunciar o nome de Jesus, que é o Salvador, Jesus que é grande, Jesus que quer te salvar. Não vai atrás dessa conversa de que todo mundo tem Jesus. Não vai atrás dessa conversa fiada, dessa mentira, desse engano, de que qualquer caminho leva para o céu, de que de qualquer jeito vai chegar no céu, de que Jesus só quer o coração. Não, Jesus quer que nós observe e obedeça a sua palavra, que nós entregue o nosso caminho a Ele e confie nele, que nós mude de rumo. Conversão é uma mudança. A conversão que não causa mudança na tua vida, no teu jeito de viver, no teu jeito de pensar, no teu jeito de sentir e até mesmo no teu jeito de vestir, não é conversão de verdade. Não é essa conversão que Cristo quer de nós. Abra os teus olhos nessa noite e comece a enxergar através da palavra de Deus, não através de mim ou do meu argumento, mas através da palavra de Deus, da Bíblia, do que Jesus falou, para que não seja grande a tua queda, para que tu não acorde naquele dia e tenha uma surpresa, pensando que está caminhando no rumo do céu, mas o inimigo está te enganando, está te engodando, está te iludindo. E naquele dia, quando teus olhos forem abertos, quando tu despertar, seja tarde demais. Porque é isso que a palavra diz que vai acontecer com a casa daquele que edifica sobre areia. E eu não quero te oferecer uma placa de igreja, não quero eu te influenciar a ir aqui ou ir ali, mas eu quero te pedir, peça uma direção para Deus. E aonde Deus quiser te levar, vai, se levanta e toma uma atitude na presença de Deus e vai buscar a salvação da tua alma. E vai buscar a Jesus, aonde Deus quiser te levar, mas se levanta e vai. Busque força em Deus, busque uma direção da parte de Deus e vá. Não fique mais parado, não é tempo de nós brincar com a salvação da nossa alma. O tempo está passando, nenhum de nós tem certeza do dia de amanhã. Eu posso estar aqui hoje e amanhã posso não estar mais. Eu posso estar aqui falando e de repente minha vida ter fim. E se eu não buscar a Jesus enquanto há tempo, enquanto eu tenho vida, se eu não buscar edificar essa casa sobre uma rocha, para que eu tenha certeza do caminho que eu estou trilhando, não deixe para amanhã. Porque assim como ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor há de vir buscar o seu povo, ninguém sabe o dia e a hora em que nós vamos deixar esse mundo. Porque é algo certo que eu tenho, que tu tem, que o nosso corpo físico um dia vai cair aqui nessa terra. Nós vamos terminar a nossa caminhada aqui. Ou porque Jesus veio buscar o seu povo, ou porque a nossa vida teve fim e nós morremos. Não deixe para amanhã, ninguém traz escrito na testa. Pessoas não são como um produto na prateleira de uma loja que tem prazo de validade, até tal dia. Ninguém sabe quando vai ser o meu dia, o teu dia. Enquanto tu tem vida, tome uma decisão com Deus. Depois que partir daqui, não adianta nada. Pode amanhecer a tua família rezando, acendendo vela, virando cambota, fazendo o que quiser. Não tem mais jeito. É uma decisão pessoal, minha e tua, de cada um de nós. E é por isso que hoje nós viemos aqui não para te trazer o nome de uma denominação, de uma placa de igreja, de um pastor, mas o nome de Jesus. Tome uma decisão, peça a Deus uma direção aonde Ele quer te levar para falar contigo, mas vai. Decida sair desse comodismo, sair dessa cegueira, sair desse engano e seguir a Jesus de verdade. Peça a Deus aonde o Senhor quer me levar, que lugar eu posso ir para te conhecer, para conhecer a tua palavra, para conhecer o caminho de salvação. E quando Ele te der essa direção, se levanta e vai. Muitos têm adiado esse dia. Muitos, o inimigo tem plantado no seu coração: tu não pode porque tu isso, tu não pode porque tu faz aquilo.
Qual de nós não tem pecado? Jesus disse naquela passagem da mulher adúltera: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. A igreja não é lugar de homens que não são pecadores, mas é de pessoas que estão ali reconhecendo que somos pecadores e precisamos de Jesus. Justamente por sermos pecadores, precisamos do perdão de Jesus para nós poder morar no céu. Tira essa ilusão da tua mente que você tem que deixar disso, deixar daquilo primeiro para depois ir para a igreja. Vai, sai da tua casa e vai buscar a salvação da tua alma enquanto tem tempo, enquanto tu ainda tem vida. E quando chegar lá, Deus vai te dar uma direção. Ali sim, Deus vai te dar uma direção. O que vai continuar contigo e o que tu precisa deixar de lado. O que agrada a Deus e tu pode continuar carregando na tua caminhada com Cristo, e o que não agrada a Deus e tu tem que deixar para trás dali em diante. Mas é lá que Deus vai te dar essa direção. O inimigo tem plantado essa semente no coração, na mente das pessoas, de que eles não podem ir para a igreja por causa disso, por causa daquilo. As pessoas vêm usando como um amuleto, uma desculpa para não ir. Busque a Cristo enquanto se pode achar. O dia de amanhã pode ser tarde demais. Você pode acordar e pode não ter mais essa oportunidade. Tome uma decisão de buscar a Cristo. Convide teus familiares, convide algum amigo e vai a uma igreja. Vai buscar a Cristo, vai buscar a salvação da tua alma enquanto tu ainda tem vida dentro de ti. Não deixe para amanhã. Busque na presença de Deus. Tome uma decisão. Isso é tudo o que nós vamos pedir hoje aqui nessa programação. Tome uma decisão e saia da tua casa. Saia e vá buscar ao Senhor enquanto ainda é tempo. A eternidade vai ser com Cristo o nosso descanso, ou sem Cristo o tormento. Lá vai ser a eternidade. Lá nós não precisamos nos preocupar com o tempo. Mas aqui o tempo passa. Os dias vão passando e cada dia que passa é uma oportunidade a menos de nós buscar a salvação da nossa alma. Não deixe passar mais uma oportunidade. Você não sabe e eu não sei quando vai ser a última. Enquanto Cristo ainda está com a porta aberta te esperando, busque consertar o teu caminho na presença do Senhor. Busque edificar a tua casa na rocha, para que não seja grande a tua queda. A palavra de Deus também nos diz em João, no capítulo 17, é onde Jesus orou por nós. Esse é o compromisso que Jesus tem com os seus discípulos, com os crentes, com aquele que entrega seu caminho nas suas mãos. De cuidar de nós, de interceder junto ao Pai por nós. Aonde diz a palavra de Deus, para que você veja que é um engano isso que estão anunciando, de que todo mundo tem Jesus, de que todo mundo vai para o céu, de que qualquer jeito vai para o céu. No versículo 9 do capítulo 17 de João diz assim: Jesus falou, não é eu que estou falando, Jesus falou: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo. Pode abrir a tua Bíblia. João capítulo 17, versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus estava clamando pelos seus discípulos, porque sabia o que os aguardava no mundo. Sabia. No versículo 15 desse mesmo capítulo 17 diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Esse é o pedido de Jesus a Deus. Esse é o pedido de Jesus a Deus. Não que tirasse do mundo, mas que livre do mal. É isso que Deus quer fazer na tua vida, quando tu entrega o teu caminho ao Senhor. No versículo 20 em diante diz assim: não rogo somente por estes, não somente pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, ou seja, eu e você que crê na palavra de Deus e que decide entregar o teu caminho ao Senhor. Jesus orou por nós junto ao Pai. Jesus intercede por nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai,
és em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o desejo de Jesus. Foi para isso que Jesus veio, para que nós creia, para que nós confie nele. No versículo 25 diz assim: Pai justo. Olha como Jesus se refere a Deus. Olha como Jesus se refere ao Pai nesse versículo. Pai justo. Nosso Deus, Ele é justo. Ele não vai te abençoar se você vive na injustiça, se você vive nas trevas, se você não busca a presença dEle. Largue mão dessa conversa fiada de que todo mundo tem Jesus. Largue mão dessa ilusão de que qualquer caminho conduz ao céu. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente a palavra de Deus nos leva para o céu. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes me conheceram, que tu me enviaste a mim. Aquele que reconhece que Cristo é o seu Salvador, aquele que reconhece que precisa de perdão, que precisa de um conserto, que precisa começar a edificar diferente a sua casa, não mais na areia e numa ilusão, mas na rocha da palavra de Deus. E como é que se edifica sobre essa rocha? A palavra nos explica. Aquele que escuta e as pratica, ouve a palavra, crê e vive a palavra de Deus. Venha viver na presença de Deus, meu irmão, enquanto você ainda tem tempo de tomar uma decisão. Nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Nenhum de nós sabe o dia que Cristo vai vir buscar o seu povo, mas tem uma certeza que Ele vem. Não olhe a placa da igreja, não olhe o nome do pastor. Peça uma direção para Deus e tome uma decisão no teu coração de sair da tua casa e ir buscar Cristo enquanto ainda tem tempo. Se desviou por qualquer motivo que seja, busque se consertar. Se ainda não segue a Deus, busque mudar de vida e começar a seguir. Se já está nessa caminhada, busque firmar ainda mais teus passos na presença de Deus. Foi para isso que Deus nos enviou, foi para isso que Deus nos chamou, foi para anunciar esse evangelho de salvação. Mas é somente através de Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente observando e praticando a palavra de Deus é que nós estamos indo no rumo do céu. Não seja mais enganado, que os teus olhos sejam abertos pelo poder de Jesus, pelo poder do evangelho, da palavra de Deus, da salvação de almas, que para o mundo pode ser loucura, mas para nós é uma graça, para nós é uma oportunidade grandiosa, é um privilégio obedecer a Deus. E essa oportunidade está aberta nessa noite para quem quiser. E tudo que nós queremos pedir a quem está ouvindo, a quem está acompanhando a programação: tome uma decisão e vai buscar a Cristo. Vai buscar a salvação na tua alma enquanto é tempo. Não quero saber aonde Deus vai te levar, mas o mesmo Deus que fala comigo, fala contigo. O mesmo Deus que fala aqui no meu coração, Ele pode falar aí na tua casa contigo e te dar uma direção a seguir. Mas quando Ele te der, aí é contigo. Levantar do teu banco e ir tomar uma decisão na presença de Deus. Levantar do teu banco no conforto da tua casa e ir se reconciliar lá onde tu desviou. Crê e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Mas aquele que não crê, diz a palavra de Deus, aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê, diz a palavra de Deus, foi grande a sua queda. Para que não seja grande a tua queda naquele dia, no dia do Senhor, no dia que tu tiver que dobrar o teu joelho e confessar com a tua boca. Conserta a tua vida com Deus, conserta o teu caminhar na presença do Senhor enquanto tu ainda tem a oportunidade. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus ama a tua família, Jesus ama cada um de nós. O amor de Jesus é tão grande que Ele não liga para os nossos pecados, para nossas falhas, para os nossos defeitos. Ele sabe das nossas falhas, dos nossos defeitos. Mas
mas Ele pede que nós se arrependa, Ele pede que nós mude, Ele pede que nós busquemos na presença dEle, obedecer a sua palavra, mudar de vida, uma transformação, uma conversão verdadeira, de dentro para fora, não só de aparência, não só de faz de conta, que nós não troquemos esse evangelho da cruz, esse evangelho de salvação de almas, por um evangelho de palmas. O mundo tem muitas pessoas sedentas de salvação, sedentas desse evangelho da cruz, desse evangelho da verdade. Enquanto isso, muitos estão anunciando chave, ouro, prata, casa, coisa que aqui vão ficar. Enquanto o mundo clama pela salvação da sua alma, por um caminho, por uma luz, e essa luz está ao teu alcance nessa noite, ela se chama Jesus. Mas cabe a você decidir sair do conforto da tua casa e ir buscar a presença dele, aonde Deus quiser te levar. Eu não quero nem citar nome de igreja nessa programação nessa noite, denominação A, B, C. Peça para Deus, eu sei que o mesmo Deus que fala no meu coração fala contigo também aí na tua casa, mas a decisão é pessoal de cada um de nós. A salvação ela é individual. Naquele dia cada um de nós vai prestar conta para Deus. E se você ouviu essa palavra, você não é mais inocente, você não está mais sendo enganado, você está seguindo o caminho errado porque quer. Busque se consertar. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Que Deus venha te dar força, Deus venha te dar uma direção, que você venha conseguir se levantar de onde você está parado e voltar a seguir a Cristo. Que você venha fazer parte do povo que vai morar no céu, porque Ele é real. Sabemos que a eternidade é real, que esse lugar de descanso da nossa alma é real, não é uma ilusão, não é uma mera promessa passageira. Mas cabe a cada um de nós decidir se nós queremos ir para lá ou se nós queremos ficar de fora desse plano de salvação de Deus. Vamos ouvir mais um louvor aí que algum irmão tenha pedido. Ligou para cá a irmã Terezinha Souza e deixou um pedido de louvor. Também ligou para cá o irmão Devanir Carvalho, pediu o hino Não Toque no Ungido. Que Deus venha abençoar a irmã Terezinha, também o irmão Devanir, que sempre estão na audiência da programação, também o irmão Orlando, que sempre está na escuta da programação, diz que não perde um programa, né? Que Deus abençoe ele, a família dele. Vamos ouvir aí o louvor que os irmãos têm pedido, então. Esse louvor que o irmão Devanir pediu, não toque no ungido, não toque na palavra de Deus, não toque no evangelho do Senhor, né? Esse evangelho ele é salvação, né? É o caminho, é o mapa que nós devemos seguir para nós morar no céu, né? Ouvir e obedecer, praticar, como diz a palavra, para que a nossa casa esteja sobre uma rocha. Com Deus vai muito bem. Ei, ungido de Deus, ninguém pode tocar em você, pois quem tocar em você está tocando nele, pois quem é ungido de Deus está protegido por ele. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com crente ungido não é brincadeira, quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Saulo de Tarso perseguia os ungidos, era um homem atrevido, veja só o que aconteceu. No caminho de Damasco ele ia, uma carta ele trazia pra ofender o povo de Deus. E de repente algo então aconteceu, Jesus Cristo apareceu, começou a lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele bateu a tremedeira, ele caiu e foi com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com o crente ungido não é brincadeira, quem tocar no crente ungido vai
Israel estava sendo humilhado pelo gigante malvado e Davi apareceu e perguntou: quem é este circunciso pra tocar no povo ungido e afrontar o Deus do céu? Porém Davi chamou ele pra batalha e o Deus que nunca falha por ele se pôs de pé. Davi jogou a pedra e o gigante ele feriu e então ele caiu e foi com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com crente ungido não é brincadeira. Quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Sanbalaq mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo que Deus escolheu. Ele abortou a jumenta e foi andando, no caminho foi pensando no que iria falar. Subiu ao monte e abriu a sua boca, foi pra amaldiçoar, mas não amaldiçoou. Ele dizia: não posso amaldiçoar, este povo ungido está e foi Deus quem consagrou. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com crente ungido não é brincadeira. Quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com crente ungido não é brincadeira. Quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Quem levantar contra o povo de Deus pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar os irmãos aí que estão escutando a programação. A irmã Jane Gomes pediu louvor aí outra vez, acho que é o nome do louvor. A Ágata pode deixar no jeito aí que daqui a pouco nós já escutemos aí. E também Deus abençoe ali o irmão Jocelino, Deus abençoe também toda a família deles aí, que Deus venha abençoar também nosso irmão Pedro Santos de Souza. Paz do Senhor, irmão, estamos na escuta aqui em São Luís Gonzaga. Deus abençoe o irmão e a sua família. Deus venha abençoar aí cada um. Também a irmã Venâncio, o irmão Júlio ali no Laranjal. Paz do Senhor, estamos na escuta. Deus abençoe o irmão Venâncio, o irmão Júlio. Que Deus abençoe os demais irmãos ali do Laranjal também. Deus venha abençoar todos eles também, os irmãos ali do Rincão dos Órfãos também. Irmão Márcio, irmã Regina, irmã Nicole, irmã Maria, o irmão Carolino, o irmão Fermínio, o irmão Guia, a irmã Nadira, também a irmã Erondina, a irmã Neuza, o Antony, o irmão Jurandir, o irmão Mauro, a irmã Lenir também, o Virgilino, né, a irmã Araci, o irmão Adão, todos os seus familiares, que Deus venha abençoar, que Deus venha guardar cada um desses irmãos. Que Deus venha guardar seus familiares também, aqueles que servem a Deus, aqueles que ainda não servem, que Deus venha dar uma direção a eles, que eles possam tomar essa decisão de vir servir a Deus, fazer parte desse povo guardado, protegido debaixo da promessa do Senhor. Também está na escuta aqui o Amauri Garcia, boa noite, que Deus abençoe o seu Amauri e sua família. Também Bruna e Rafael Chaves, sou o Rafael, peço oração. Que Deus abençoe o irmão aí. Deus possa te dar uma direção também, meu irmão. Também Nancy Ortiz, paz, irmão, estou na escuta aqui na Timbaúva. Que Deus abençoe, irmã, Deus abençoe sua família também. Também a Cristiane Rodrigues, estamos na escuta, tá uma benção. Que Deus abençoe, irmã, e sua família também. Vamos ver quem mais que deixou um positivo para nós aqui, a irmã Regina, está passeando e deixou um positivo para nós aí, está escutando a programação. Deus abençoe ela e toda a sua família. Também a irmã Lourdes Gamarra, também, que Deus abençoe. O Zaqueu Garcia, Deus abençoe a família dele. Palmeirinda Moreira, também, que Deus abençoe. A Prígio da Rosa Oliveira, que Deus abençoe também.
Elisete Halber também está na escuta da programação. Que Deus venha abençoar cada um desses irmãos, desses amigos que acompanharam a programação, cada um desses amigos aí que deixa seu pedido de oração. Com certeza nós vamos estar orando todos os dias, não só hoje, mas todos os dias por cada um. Também pelos mantenedores da programação ali, o seu André, a dona Cláudia ali no Armazém da Polaquinha, também o irmão Márcio Parede ali na MP Agropecuária, também o seu José ali da Sul Missões Concerto. Que Deus venha abençoar também a irmã Venâncio, o irmão Júlio nos ajuda, o pastor Nino, a irmã Tereza. Deus abençoe os irmãos e sua família, que Deus venha abençoar aí pela ajuda que nos dão, também pela liberdade aí para nós poder trabalhar na obra de Deus, anunciar esse evangelho aí por onde a gente passa. Que Deus venha abençoar o nosso pastor, sua família. Também que Deus venha abençoar o irmão Fabiano, a irmã Marinelli, o irmão Davi, ali nosso gaiteiro. Que Deus venha abençoar também o irmão Daniel, a irmã Marli, também o Mateus, a Kézia, a Lorena. Que Deus venha abençoar também o bebezinho aí que está a caminho aí na família dos irmãos. Que Deus venha abençoar todos os irmãos, o irmão Ramão, a irmã Delminda, a irmã Michele, o irmão Rafael, o Enzo, a Giovana, o irmão Anderson, a Jala, a irmã Fernanda, o Ícaro, o Stephanie, a Ana. Que Deus venha abençoar toda a família deles aí também. Que Deus venha a nos guardar, nos proteger. Você que já serve a Cristo, que venha firmar os teus pés cada vez mais nesse caminho. Você que por algum motivo desviou, mais uma vez eu quero te pedir, volte para os caminhos do Senhor. Volte enquanto é tempo. E você que ainda não conhece o caminho do Senhor, que ainda não conhece Jesus verdadeiramente, que ainda não tomou uma decisão, é tempo, meu irmão. O tempo é hoje, não é amanhã, não é a semana que vem. É hoje que Deus quer falar contigo, é hoje que Deus está te dando uma oportunidade. O amanhã eu não sei, o amanhã está na mão de Deus. O amanhã você não sabe, ninguém de nós sabe. Ninguém de nós pode ter certeza de dizer amanhã eu vou estar aqui. Se Deus quiser, se Deus permitir, nós estaremos. Mas e se o nosso amanhã não chegar? Aí você não tomou uma decisão, não buscou a presença de Deus. Será triste a eternidade, será triste para aquele que rejeitou a salvação através de Cristo. Nós não queremos isso para ninguém, nem para aqueles que nos apedrejam, que por qualquer motivo tenha algo contra a nossa pessoa. Não somos perfeitos, somos seres humanos, como qualquer um outro temos defeito. Mas desejamos que você busque a salvação da tua alma da mesma maneira. Desejamos morar no mesmo céu, ser parte do mesmo rebanho, com o mesmo pastor naquele lugar. Tá bom? Que Deus venha abençoar a tua vida, venha te dar uma direção para te seguir. Mas esse seguir, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, é aquele que quiser. É uma decisão pessoal, minha e tua. Eu já tomei a minha, assim como Josué, eu já disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas aí está no teu coração, está na tua decisão, se você quer seguir com Cristo ou como aqueles que queriam tornar ao Egito, tornar a escravidão, achavam melhor ser escravo no Egito do que ir para a terra que o Senhor havia prometido. Quem sabe você acha ser escravo do mundo melhor do que servir a Deus? Aí eu não posso fazer nada por você, posso apenas orar para que Deus venha mudar esse teu pensamento, esse teu sentimento. Vamos ouvir o louvor aí que a irmã Jane pediu. Perder a vida de cristão. Como vai a sua vida? Outra vez bato na porta do teu coração. Outra vez pergunto se eu posso entrar. Outra vez faço esse apelo a você. Uma grande bênção tenho pra te dar. Me desculpe se eu sou tão insistente. Meu amor por ti não me faz desistir. Se ouvires minha voz e abrir o coração, filho, eu garanto a tua
salvação. Esse mundo não tem nada pra te oferecer, tudo é pura ilusão. Eu provo pra você, são prazeres passageiros, logo tem o seu final. É estrada sem saída, noite em pleno temporal. É um deserto sem oásis, uma fruta sem sabor. É uma fera faminta que devora sem amor. Mas se hoje me ouvir e abrir o coração, filho, eu garanto a tua salvação. Me desculpe se eu sou tão insistente, meu amor por ti não me faz desistir. Se ouvires minha voz e abrir o coração, filho, eu garanto a tua salvação. Esse mundo não tem nada pra te oferecer, tudo é pura ilusão. Eu provo pra você, são prazeres passageiros, logo tem o seu final. É estrada sem saída, noite em pleno temporal. É um deserto sem oásis, uma fruta sem sabor. É uma fera faminta que devora sem amor. Mas se hoje me ouvir e abrir o coração, filho, eu garanto a tua salvação. Mas se hoje me ouvir e abrir o coração, filho, eu garanto a tua salvação. Glória a Deus. Esse Cristo lhe garante a salvação daquele que crê, que confia, e que tem compromisso com Ele, que obedece a sua palavra. Deus abençoe a irmã Ramona, que também mandou uma mensagem para nós, está na escuta da programação. Que Deus abençoe ela e a família dela. Não vamos ter tempo de rodar o louvor hoje, porque já temos na finaleira do programa, mas que Deus lhe abençoe pela sua audiência, que Deus abençoe a sua fé, a sua caminhada, que nós possa sempre prevalecer caminhando com Cristo na nossa casa, firme na palavra do Senhor. Temos o privilégio de ter tomado essa decisão e pela graça, pela misericórdia de Deus, Ele nos usar na palavra, de acordo à vontade dEle, de acordo à necessidade do povo. E é muito grande a necessidade das pessoas de ouvir o Evangelho da verdade, um Evangelho não prostituído, um Evangelho não vendido, não trocado por aplausos ou por ajuda financeira, um Evangelho com a certeza de que vivemos pela fé, de que Cristo vai prover aquilo que nós precisamos. Temos, não por orgulho ou por vaidade, mas pela fé, fazendo a obra de Deus e crendo que Deus proverá, que Deus vai fazer. Nos negamos a prostituir o Evangelho e a anunciar qualquer coisa como Balaão, sair de casa comprado, uma bolsa de dinheiro ou qualquer que seja a oferta, ou por aplausos, ou por cargos, ou por lugar de destaque, vem pra cá, vem pra lá, porque eu te dou isso, te dou aquilo. Não, Deus vai prover, e aquele Deus, quando Ele decide usar, não é o lugar que diz se Ele vai usar ou não, não é a posição social, não são as condições financeiras. Deus não liga para as condições. Nosso Deus é um Deus que arrancou Gideão de dentro de um lagar escondido, temendo, para libertar o povo. Nosso Deus é um Deus que pegou
um Davizinho pequenininho, pastor de ovelhas, sem valor nenhum para o exército da época, sem treinamento nenhum, nem sequer a armadura ele podia carregar, né? Mas foi aquele que Deus escolheu para derrubar o gigante. Nosso Deus pegou um José sonhador, um José sem maldade no seu coração, que não se importava de contar seus sonhos, mesmo aqueles que tinham inveja dele. Mas mesmo assim ele contava dos seus sonhos, se alegrava em dividir aquilo que Deus dava a ele em sonho com os outros. E Deus pegou e exaltou ele sobre todos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós convidamos a servir também, um Deus de verdade. Um Deus que prometeu não promessas aqui nessa terra. Essa promessa aqui nessa terra é uma promessa passageira, uma promessa do passado. Aquele povo que recebeu a terra, que ele já recebeu a terra que Deus prometeu naquele lugar, aquele o povo já recebeu. Agora, para aquele que crê em Cristo, a promessa é uma nova terra, um novo céu. Lá em Apocalipse está escrito um novo céu, uma nova terra, um novo lugar. É dessa promessa que eu te convido a fazer parte, né? A tomar uma decisão. E pedir mais uma vez, quero te deixar para você um pedido. Tome uma decisão com Deus e busque enquanto é tempo, tá? Embora muitos venham brincando com a palavra de Deus, embora muitos venham anunciando uma conversa distorcida, né, vendidos a troco de aplausos e de bens materiais e de cargos e de outras coisas, ainda há homens de Deus na terra anunciando o evangelho para salvação. Deus sempre provê remanescentes, Deus sempre provê aqueles joelhos que não se dobram a Baal. Deus sempre vai nos sustentar de pé e vai prover a nossa necessidade. Muitas vezes é difícil, muitas vezes, né, o mundo tem muita força e desespero também, porque quanto mais o tempo passa, o inimigo sabe que seu fim está próximo. O inimigo sabe que ele não tem como vencer o povo de Deus. Ele não tem como vencer aquele a quem Deus tem uma promessa. E por isso seu desespero aumenta, né? Ele faz de tudo para arrastar com ele. E se ele arrastou a terça parte dos anjos do céu, que mais, né, ele vai conseguir fazer com nós, pobres seres humanos? A palavra de Deus diz que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas aquele que está com a casa firme na rocha, aquele que sabe o Deus que serve, que não liga para o momento, que não liga para a aparência, que não liga para o lugar, que não liga para as condições, porque sabe que seu Deus é um Deus do impossível, que faz o impossível acontecer na vida daquele que crê. Esse confia e segue, e é esse caminho que eu te convido a seguir. Peço uma direção para Deus, porque o mesmo Deus que fala no meu coração nessa noite fala contigo. Mas tome uma decisão enquanto é tempo de seguir a Cristo. Tome uma decisão de voltar para o caminho do Senhor, você que parou, e você que está nesse caminho, busque meditar na palavra de Deus, busque orar, busque jejuar, busque firmar os teus pés, leve a sério a obra de Deus. Que Deus não se agrada daquele que faz a obra de qualquer maneira, daquele que leva as coisas de Deus na brincadeira. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa uma hora de programação, pela vida de cada ouvinte, de cada um que esteve acompanhando essa programação. Que o Senhor possa fazer morada nesses corações, nesses lares, no meio dessa família, Senhor. Que o Senhor esteja presente com cada um de nós. Nós pedimos, Senhor, a vontade do Senhor, o querer do Senhor, o agir do Senhor. Que o Senhor venha trabalhar de acordo com a sua vontade na vida de cada um. Não para que o meu nome seja divulgado, não para que nós seja conhecido, mas que eles venham a conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. A sua presença nós pedimos durante todos os dias dessa semana que está se iniciando. Abençoa nossa casa, nosso trabalho, nossa família, nossa saúde. Nos capacita, Senhor, de acordo com a sua vontade. Nos leva, Senhor, aonde for da sua vontade. E nos usa, Senhor, de acordo com a necessidade daqueles que ouvem a sua palavra. Que o Senhor venha nos usar, Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Que seja feito, Senhor, a vossa vontade na minha vida e na vida de cada uma dessas pessoas. Amém. Que Deus abençoe a todos. Segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, nós estamos aqui de novo. A minha vida com Deus vai muito